Livro de Marcos 7, versículo 45. Então Jesus despediu a multidão. Lembra que ele estava dando 5 pães e 5 peixinhos, ele estava lá, multiplicou os pães, e agora Jesus falou para os discípulos: pega o barco e vai, passa para outra margem do rio, em Betsaida. E os discípulos fizeram isso. Eu despido a multidão, eu dou tchau para a multidão, para elas ir para embora, e eu vou orar. Jesus queria orar, ele insistiu. Eu vou orar um pouco e depois eu encontro vocês. E assim Jesus fez. E já era tardinha, né? Já era de tardezinha. E eles foram com o barco, como Jesus tinha mandado eles ir, pegar o barco e ir ao outro lado. Então Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Jesus foi andando sobre as águas e Jesus avistou o barco e estava uma tempestade. Jesus percebeu que eles estavam remando o barco com muita dificuldade porque estava muito vento. E Jesus veio andando sobre o barco, sobre as águas. E os discípulos avistou Jesus andando sobre o barco, só que eles não sabiam que era Jesus e não faziam ideia de quem era aquela coisa lá vindo em cima do mar. Que na cabeça é impossível, né, gente? A gente sabe que isso não é normal. E claro que os discípulos pensaram a mesma coisa. Não é normal, é um fantasma. E eles começaram a gritar. Começaram a ficar com medo. E começaram a ficar apavorados. Pronto. Agora nós estamos nessa tempestade. Para piorar, ainda tem uma assombração, um espírito imundo vindo em nossa direção. Então, Pedro teve uma grande ideia. E ele falou, não, vou fazer prova. E Jesus já disse, calma, se acalmem. Se acalma, não temas, não tenha medo, sou eu, o Cristo. E o Pedro escutou e falou, será que é mesmo? Ok, vamos fazer, vamos tirar a prova aqui, se ele for o Cristo, Jesus, se tu és o Cristo, eu posso ir andando sobre as águas ao seu encontro? E Jesus falou assim, vem. E Pedro foi andando sobre as águas. Pedro foi andando sobre as águas, na palavra que Jesus disse, vem. E ele foi. E ele não se afundou, ele conseguiu andar. Só que, por um momento, ele começou a olhar assim, não é normal, isso aqui não é normal. Gente, isso daqui não é real. Que é isso? Como é que pode isso? E ele olhou que também tinha um vento muito forte, que o vento começou a bater nele, ele começou a sentir aquele vento, ele começou a perceber que ele ia morrer. E aí ele começou a duvidar daí ele começou a afundar. E Jesus pegou ele pela mão e ergueu e disse, vamos ver o que Jesus disse. Lembrando que esse horário era 3 horas da manhã. Tu vê, Jesus deu pão, estava cansado, mas ele insistiu que ele queria orar. Ele foi orar, mandou os discípulos. Jesus era muito prático, né? Vai, pega o barco, vai, eu encontro vocês. Os discípulos nem pensaram, como é que ele vai nos encontrar? É claro, né? Ele ia andar sobre o barco. E era 3 horas da manhã, quando Jesus foi andar sobre, então era de madrugada. E eles não tinham chegado ainda a Betsaida. E eles entraram em pânico, né? Até eu entraria em pânico. Vai dizer que você também não? Vai, com certeza, ia ficar morrendo de medo. Ele subiu para junto deles no barco. Porque todos viram e se assustaram, mas ele imediatamente falou,
com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para junto dele no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmo, assustado, perplexo, pois não tinha compreendido o milagre dos pão, né? Eles ainda não tinha caído a ficha do milagre dos pão, eles não tinham entendido, e agora eles também não estavam entendendo o milagre de Jesus andar sobre as águas. E terminaram de a travessia a terra em Genezaré, e ali trancaram, logo desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus. Nossa, Jesus não conseguiu dormir, porque ele desembarcou e o povo já estava lá esperando ele. Foi puxado para Jesus, hein? E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar os leitos, e quem estava doente, né? Levava gente na cama, no leito, e levava para Jesus. Eu ouvia Jesus que ele estava ali, onde quer, porque onde estava, fosse nas aldeias, nas cidades, nos campos, apresentava os enfermos para praças e rogava-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto, e todos que o tocavam ficava curado. Jesus ainda nem tinha dormido, e ele chegou de madrugadinha lá e já tinha gente lá esperando ele. Então esse foi o ministério puxado de Jesus, porque a missão dele era, por isso que Jesus falava, Deus falava, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele teve que, manifestar, né? Então aqui fica o livro de João. João não, gente, o João ainda vou terminar. Marcos. E beijo. Tchau.